Você lembra dos Power Rangers, né? Esse é o fim trágico da Ranger Rosa, que a série Power Rangers nunca mostrou, mas ao mesmo tempo foi épico demais. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e seja bem-vindo a mais um Histórias com Loquia. O destino trágico da Ranger Rosa, Kimberly Hart, começa na realidade onde tudo deu errado e o Ranger Verde, o Tommy Oliver, não se alia ao lado do bem, assumindo o nome de Lord Drakkon. Eu já contei essa história inteira em outro vídeo, mas é preciso dar um contexto aqui. Afinal de contas, o Lord Drakkon foi crucial para a criação da Matadora de Rangers, que é quem se tornou a Ranger Rosa, uma assassina fria e cruel, que saiu caçando seus próprios colegas. Para começo de conversa, o Lord Drakkon foi um Tommy Oliver do mal, de uma linha do tempo alternativa, onde o Ranger Verde foi colocado sob o controle da Rita Repulsa, assim como aconteceu na série de TV. Porém, quando ele foi libertado desse controle mental pelo Ranger Vermelho, ele decidiu não se juntar aos mocinhos, mas sim continuar do lado da Rita. A partir daí, Tommy e Rita passaram anos trabalhando lado a lado, meio que libertando o mundo. Só que na verdade, colocando cidades inteiras para queimar. O Zordon, mentor dos Power Rangers, em esperança de derrotar a Rita, pegou toda a bondade do mundo e criou o Ranger Branco, mais forte que qualquer um antes dele, entregando esse poder para Jason. Porém, enquanto Jason estava sendo transformado no Ranger Branco, Tommy invadiu o centro de comando e matou o pobre Jason, pegando o tal poder do Ranger Branco para ele mesmo e se tornando uma mistura de Ranger Verde e Branco, e ainda com todas as suas intenções perversas, assumindo o título de Lord Drakkon. A princípio, vale dizer que a Kimberly, como Ranger Rosa, lutou do lado dos seus amigos contra as forças da Rita Repulsa e do Lord Drakkon. Só que essa resistência toda terminou com a derrota dos outros Power Rangers originais. Uma batalha terrível onde, além do Jason, o Billy também acabou morrendo. Zack Taylor, que era o Ranger Preto, e a Trini Kwan, a Ranger Amarela, escaparam e formaram um movimento de resistência conhecido como os 100 Moedas. Porque afinal de contas, a moeda dos morfadores deles foi roubada pelas forças de Drakkon. Kimberly também era parte desse movimento de resistência, mas em uma de suas missões de reconhecimento, ela testemunhou a morte de Matthew Cook, um carinha que no seu universo era o seu namorado. Isso tudo, mais a combinação de todas as perdas que ela teve, levaram ela a tentar um ataque desesperado, sozinha, contra o Lord Drakkon, o que não deu certo. Ela acabou sendo capturada e colocada em controle mental pelo vilão, em um feitiço até parecido com o que a Rita tinha originalmente colocado nele, enquanto ele era o Ranger Verde. Assim, a moeda do poder do Pterodáctilo foi devolvida a ela e combinada com uma nova energia, fazendo assim com que ela se tornasse a Ranger Slayer, a matadora de Rangers. Mas esse é só o início da queda trágica e a ascensão da Kimberly. Essa história é muito melhor do que aconteceu com ela na série de TV. Até porque já chega com uma flechada sua no botão de se inscrever, pô. Se inscreve aí, ativa as notificações, me dá uma força, não custa nada, pô. Adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos e muito obrigado pra você que já faz parte da família Loquia. É muito bom ter você aqui. Beijo lá no coração, tá pensando o quê? Depois de virar a Ranger Slayer, ela se tornou uma das Rangers mais poderosas de todos os tempos. Era praticamente uma extensão do poder do Lord Drakkon. Ela usava o arco e o Grave Zord durante as lutas. Zord esse que consistia de uma junção do Megazord do Trovão, Zord do Tigre Branco e Torozord de transporte. Ou seja, era uma espécie de Frankenstein, que criava algo ainda mais poderoso. Até que em determinado momento, o Lord Drakkon ficou preso numa linha do tempo onde as coisas aconteceram bem similares a como eram na série de TV. E se encontrou com uma equipe de Rangers padrão, vamos dizer assim. E a Ranger Slayer obedeceu ordens da Rita de trazer ele de volta para o seu universo de origem. Então ela levou o seu Grave Zord para esse outro universo também, basicamente para o centro da Alameda dos Anjos, para atrair os Power Rangers. Como se esse Grave Zord fosse mais um monstro gigante que os Power Rangers iriam enfrentar. Durante a batalha, o Alpha 5 perdeu seu braço direito, mas
Só que graças a isso, a Kimberly, da linha do tempo tradicional, vamos dizer assim, foi capaz de destruir o Arco das Trevas da matadora de Rangers e conseguiu libertar ela do controle de Dracon. Livre do feitiço, a matadora de Rangers se lembrou de todas as coisas ruins que já havia feito antes. Mas a outra Kimberly, mais jovem, acalmou ela e tentou ajudar. Tudo isso junto ao momento de ter ali o Matthew do passado também, que era, como eu contei, o crush dela na outra linha do tempo. E isso a fez cair em lágrimas no colo de Kimberly. Ou seja, a missão da Ranger Slayer foi um fracasso, mas ela ficou do lado dos mocinhos. E a partir daí, passou a combater o Lord Dracon. O que se seguiu daí foi uma sequência de batalhas para derrubar esse ditador, inclusive entre 2 tomes de linhas do tempo diferentes e vários Power Rangers contra o exército do Lord Dracon, numa batalha épica com um desfecho que acaba na derrota do Lord Dracon, mas isso tudo eu já contei no outro vídeo, porque o que importa aqui é que depois de todos esses eventos e mortes, a Kimberly Ranger Slayer finalmente retornou para sua casa, que é o mundo dos 100 moedas. Depois de várias viagens no espaço-tempo, nós vimos a personagem deitada na grama de um dos campos próximos à cidade, dizendo que lá é onde o coração está. Só que ao chegar ali, ela descobriu que existiam literalmente agora Power Rangers zumbis infestando o lugar inteiro e começou a lutar contra alguns deles sozinha. Ela encontrou seus antigos companheiros da resistência dos 100 moedas e pediu desculpas por todo o mal que causou a eles enquanto trabalhava para o Dracon. No início, a Trini e o Zack não queriam perdoá-la, mas o Bulk, que fazia parte da resistência agora, defendeu ela dizendo que todos mereciam uma segunda chance. Olha só, hein? Quem é que lembra do Bulk e Skull da série dos Power Rangers? Aqueles alívios cômicos lá, hein? Eles viraram figuras sérias aqui. Eles finalmente perdoam ela e todos da resistência decidem lutar contra os zumbis Power Rangers, meio que sem entender ainda de onde todos vieram. Esses zumbis estão atacando tanto a resistência quanto as forças que sobraram do Lord Dracon, que nesse momento estavam sendo comandadas pela vilã Scorpina. Essa vilã na série de TV apareceu na primeira temporada, e é por isso que muita gente não se lembra muito dela. Eles descobrem que aparentemente a fonte de poder dos zumbis vinha do centro de comando, e Kimberly permitiu que Bulk pilotasse o seu Grave Zord para invadir esse centro de comando, antiga sede dos Power Rangers, porque o centro era fortemente protegido pelos Rangers zumbis que estavam por lá. Mas eis que foi revelado que essa investida toda estava sendo só uma pequena distração para que a Trini e o Zack entrassem no centro de comando na maciota para ver o que estava acontecendo. E eis que os dois são recebidos lá dentro por uma assustadora Rita Repulsa, que era uma mistura de fantasma e zumbi. E fica evidente ali que ela era a origem daquele caos todo. Ela ainda revela que a Trini a reviveu. E Trini tinha feito isso porque o Zordon disse algum tempo atrás que existia algum bem dentro da Rita. Então Trini pensou que Rita poderia reviver e veria o que Dracon tinha feito. Então se tornaria uma boa pessoa. Nossa, que ingênua, hein? Vacilo, hein, Trini? Pô, sacanagem. Lógico que não deu certo, porque Rita criou não só aqueles zumbis, mas ainda um monstro gigantesco do subsolo aquela hora, que começou a lutar contra o Grave Zord. O robô desceu o pau, porém foi destruído durante a batalha, enquanto ganhava tempo para que os Rangers conseguissem escapar. Rangers não, naquele momento eram antigos Rangers, coitados. Depois dessa derrota, a resistência foi obrigada a se aliar com as forças restantes de Dracon. Caso contrário, seriam esmagados. Só fizeram isso a princípio para lutar contra essa ameaça em comum, o exército de Power Rangers zumbis criados pela Rita. Esse plano, sugerido pela Ranger Slayer, finalmente começou e eles foram para uma batalha épica com a Kimberly à frente das 2 tropas unificadas. Ela começa a servir aqui como uma espécie de general e vemos toda essa resistência lutar bravamente contra os Rangers zumbis, que ainda têm asa e conseguem voar. O trabalho em equipe deles parecia estar tendo resultado, até que a Rita invocou seu zumbi Goldar para pisotear eles. Foi então que Ranger Slayer chamou o Finster 5, que era o ajudante do Lord Dracon, e falou que eles estavam do lado errado da viagem de Gulliver, porque eles estavam sendo pisoteados como o pessoal minúsculo foi. E perguntou se o Lord Zed Dragon Zord Hybrid, um robô gigante feito pelo Finster 5, estava pronto.
claramente baseado no vilãozão de Power Ranger, o Lord Zedd, que se juntou à luta para igualar as coisas. Enquanto isso, a Trini e Scorpina criaram um plano para deter a Rita. Scorpina foi capaz de distrair Rita com uma conversa sentimental e levando a maior porrada para que Trini conseguisse chegar por trás e com um único golpe destruir seu cajado, garantindo a eles a vitória. Logo depois dessa batalha, a Scorpina começou a perder o controle das forças de Dracon, que afinal de contas, essas forças só eram fiéis a ele, e o Lorde estava morto. Bulk então questionou o exército, por que eles não usavam a Ranger Slayer como o próximo Dracon. Finster 5 disse para Scorpina que um cessar-fogo seria bom para que eles tivessem tempo de planejar seu próximo movimento com vantagem. E a princípio a Kimberly não queria ser o novo Lord Dracon, porque ela não se achava uma líder. Mas, depois que a Scorpina concordou com ela dizendo que realmente não era uma líder, e que uma líder coloca as necessidades do povo antes da deles mesmos, a Ranger Slayer meio que pegou uma pilha, parece, e aceitou a responsabilidade. A Scorpina diz para Finster 5 que para que Kimberly fosse vista como Lord Dracon, ela precisaria de algo mais adequado para vestir. E Finster 5 diz que tinha exatamente o que era preciso. Logo depois desse momento, nós vemos o novo Lord Dracon sentado no trono dizendo: agora, todos nós iremos recomeçar, porque essa é nossa casa e juntos devemos lutar para protegê-la. Esse que é o melhor traje de Power Rangers que eu já vi. Sério. E não só o exército de Dracon, mas também a resistência se ajoelham perante ela. Só que isso não poderia acabar bem. Como foi mencionado, ela não queria ser governante, então que tipo de governante ela seria, como ela poderia ajudar a população do mundo sem moedas a se reconstruir, e tudo enquanto tentava unificar dois grupos totalmente contrários. Lógico que ia gerar um caos isso, e essa história vai acabar bem diferente. Porque assim, uma das maiores questões da Kimberly nesse momento foi não ser igual ao Dracon original. Então, ela partiu em uma missão para destruir a última detenção de segurança máxima deixada por ele. Dentro dessa cadeia, ela encontrou um prisioneiro com uma armadura de metal, que foi libertado de sua cela, mas levado para o interrogatório, onde descobriram que ele não tinha nenhuma memória de quem era. A única coisa da qual ele se lembrava eram as torturas que sofria de Dracon durante todo o tempo encarcerado. Algum tempo depois, vem a grande revelação, porque o Finster 5 conseguiu tirar o capacete de metal do cidadão, o que escondia a identidade dele, e mostrou quem ele realmente era, o Jason, o antigo Ranger Vermelho, que todo mundo achou que tinha morrido lá atrás, mas não, ele tinha sido salvo pelas próprias forças do Dracon e estava sendo mantido preso ali, aparentemente porque ele era visto como um grande rival e no seu ponto de vista sádico, o Dracon gostava de ficar torturando ele. Daí Jason começou a se lembrar das coisas e questionou algumas das decisões tomadas por Kimberly, como por exemplo, ter juntado o exército de Dracon com a resistência, e também achou que ela deveria devolver as moedas de morfagem aos Power Rangers. Afinal de contas, o exército de Dracon funcionava a partir do poder dos Rangers originais. Ele ainda contou que escolheu continuar preso para salvar a vida dela, porque em uma das suas tentativas de fuga, o Lord Dracon ordenou a Kimberly que ela se matasse caso ele conseguisse sair. E isso fez com que o Jason voltasse para sua cela por vontade própria. Porém, agora, nada impedia que ele questionasse as decisões tomadas por ela, dizendo o seguinte: você deveria ter se tornado o que a propósito? A matadora de Rangers? A Ranger Rosa? Ou a Lady Dracon? Mesmo assim, Kimberly entendia que ele estava traumatizado pelos anos que passou como prisioneiro, assim como ela, e convidou o Jason para se juntar a eles. Mas o Jason se recusou a lutar ao lado dos sentinelas de Lord Dracon. Enquanto tudo isso aconteceu, um dos soldados do exército da Lady Dracon voltou de uma missão com notícias de que um meteoro que havia caído no planeta deles, na verdade, não era um meteoro, e sim Eclipta, uma tenente alienígena do Espectro Negro, que era um vilão conhecido como o Monarca do Mal, criador de uma aliança do mal unificada, e uma grande ameaça para toda a galáxia. Inclusive, ele era o grande vilão da série de TV dos Power Rangers no espaço, tá? Eclipta chegou no planeta dos 100 moedas quando a Kimberly libertou o Jason da prisão do Lord Dracon.
porque a saída de Jason do seu confinamento enviou automaticamente para ela um sinal pelo espaço. Outra curiosidade também é que a Eclipta, no universo da série de TV, era um homem, aparentemente, o Ecliptor, que também servia o Espectro Negro. Então o que nós vemos aqui nessa história provavelmente é uma versão alternativa, o que abre muitas portas. No universo da Rangers Leia devem ter versões alternativas de vários personagens do universo dos Rangers. A Kimberly reuniu seu exército para ir à luta. Antes do início da batalha, podemos ver até um lado mais cômico da Kimberly, quando ela fala que metade do seu exército odeia a outra, seu amigo morto na verdade estava vivo e achava que ela era uma fascista, mas graças a Deus, agora ela tinha um monstro espacial para lutar. Todos se prepararam e a batalha começou. Eclipta e seus capangas lutaram em nome do Espectro contra o exército unificado da Lady Dracon. O exército unificado percebeu que seus capangas eram invulneráveis aos seus canhões, porém a Eclipta não sofria nenhum arranhão. Então eles perceberam que teriam que fazer um ataque físico contra ela para tentar vencê-la. Um transmissor de sinal começou a ser carregado por uma das criaturas de Eclipta, e como Trini e Zack estavam muito longes, a Rangers Leia ficou encarregada de ir até ele e destruí-lo. Podemos ver ela cortando, despedaçando e vencendo vários minions da Eclipta, para mostrar ao seu povo o quanto é forte. Eclipta então surgiu no caminho da Rangers Leia e agradeceu a ela por a poupar de ter que procurar por ela na próxima semana, chamando ela de Rainha da Terra. Rangers Leia deu um tiro no meio da testa de Eclipta com seu arco, porém isso não afligiu Eclipta, que começou a estrangular ela em um contra-ataque. Eclipta golpeou a Rangers Leia, deixando ela caída no chão. E nesse momento Trini e Zack correram para ajudar a Ranger a se levantar, mas logo Eclipta já está diante deles, pronta para dar o golpe final na Lady Dracon e tomar a Terra em nome do Espectro Negro. Porém, contudo, entretanto, todavia, Adam, um sentinela das forças do Lord Dracon, e Scorpina se aproximam para ajudar. Trini e Zack atacaram Eclipta, mas foram facilmente derrotados, e enquanto isso, Scorpina conseguiu golpear a cabeça da vilã, começando uma luta entre as duas. E aí Scorpina falando que não ia deixar a morte da Kimberly ser em vão, mesmo desprezando ela. Mas a Kimberly falou que não estava morta, e nesse momento Scorpina começou a apanhar. Acontece que ela era só uma distração para que Adam conseguisse atacar a vilã por trás, cortando a cabeça dela fora. Porém, assim que foi fazer isso, a sua armadura sumiu, e ele perdeu os poderes. Eclipta tirou ele de suas costas, jogou no chão e o golpeou na barriga até a morte. Em meio a tudo isso, Eclipta conseguiu enviar um sinal para que seu mestre encontrasse o planeta onde estavam. O exército de Kimberly bateu em retirada, com Zack carregando ela no colo, porque eles estavam sendo massacrados. De volta à cidade, Rangers Leia percebe que todos seus sentinelas estão sem os poderes das moedas, e procura o Finster Five para saber o que aconteceu. O caos já estava instaurado, a resistência discutindo com os sentinelas e vice-versa. Finster Five então disse para ela que Jason o obrigou a falar onde estavam as moedas. E daí, o antigo Ranger Vermelho aparece com seu poder de volta, falando: é hora de trazer os Power Rangers de volta. Lady Dracon então perguntou pro Jason por que ele fez isso, já que durante a luta contra Eclipta, eles estavam quase derrotando ela, até que metade do seu exército ficou sem poderes, e então eles começaram a perder de novo. Jason diz que já estava na hora dos Rangers terem o que lhes foi roubado, que se ele tivesse o poder de todas as moedas só para ele poderia acabar com a guerra em instantes. A Rangers Day então disse que ele estava parecendo o Lord Dracon falando dessa maneira. E realmente estava. Durante tudo isso, Eclipta apareceu super gigante para tentar lutar contra ela. O Jason pilotou o Gravezord, enquanto a Lady Dracon teve a ideia de criar um novo difusor de morfar com os restos de um Zord que estava sendo construído por Lord Dracon antigamente. Ela decidiu que se todos eles abrissem mão de suas moedas, o poder delas poderia ser distribuído por todos, tanto os sem moedas quanto os sentinelas. Eles colocaram suas moedas no difusor e, ao que parece, elas acabaram se quebrando enquanto criaram um exército de Rangers novos.
com armaduras novas, meio fragmentadas, mas bem maneiras por sinal. Sob o comando da antiga matadora de Rangers, eles foram à batalha contra a versão gigante da Eclipta e seus capangas, e se intitularam The Shattered, ou Os Despedaçados, na tradução livre. A luta foi difícil, mas com a colaboração de todos e a força das moedas dividida em um exército junto da liderança de Kimberly, eles estavam finalmente vencendo, quando o difusor parou de funcionar, e todos perderam os poderes. Eclipta começou a bater em alguns deles, mas a força da união de todos, lutando para proteger o seu planeta, unidos mesmo sem os poderes Ranger, foi maior que a força dela. No final, eles conseguiram derrotar a ameaça. Porém, os Rangers do mundo dos 100 moedas, incluindo a Kimberly, que já foi Ranger Rosa, Ranger Slayer, Lady Dracon, todos acabam ficando sem suas moedas para morfar, mostrando que eles não tinham mais poderes, nem Megazords para lutar, mas, olha que bonito, eles tinham uns aos outros. Esse é um ponto final na história dela, porque o mundo de onde ela saiu não tem mais esses Power Rangers, basicamente. A não ser que criem alguma solução para isso. Mas aí vai ser outra história. Comenta aqui o que você achou dessa trajetória épica da Kimberly. É ou não é muito melhor do que aconteceu na série de TV? Eu acho que esses quadrinhos dos Power Rangers são sensacionais. Aqui do lado tem um vídeo de como os Power Rangers morreram, que a trajetória do Lord Dracon vale muito a pena também. E comenta se você quer mais vídeos contando o que aconteceu com os Power Rangers depois, porque tem mais coisa ainda, viu? Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.